Muito bom dia a todos, a paz seja convosco aí, a todos que estão participando. Eu quero convidar você para estar conosco aqui agora na oração do meio-dia. Você pega meu carregador ali, por gentileza? A oração do meio-dia, hoje é a oração pelo Brasil, né? Só lembrando você, nós estamos aqui todos os dias, ao meio-dia, orando pelo Brasil, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa nação, né? Pedindo que Deus abençoe o nosso país, que Deus dê a direção, a graça a todos nós que moramos no Brasil, que temos aqui o nosso país, a nossa pátria, né? E eu agradeço você por estar conosco aqui no programa de hoje. A Silene já está aqui conosco, ela é lá do Pará, está aqui também a Dirce, pedindo oração aqui, peço oração pela minha família, né, que é lá de Colombo, e a Marinalva, que é lá de Sergipe, também oramos pelo nosso Brasil e confio em Deus, amém, né? Muito obrigado a todos aí pela companhia, também pelo YouTube, pelo Facebook, a irmã Silvia Stoieski, também participando aqui conosco. Então eu agradeço a todos aí pela companhia, né, por estarmos juntos aqui em mais um programa Rumo ao Trono. Eu quero agora também, na nossa oração ao meio-dia, né, convidar você para conhecer o livro do programa Rumo ao Trono, que é Ensina-nos a Orar. Esse livro vai te ajudar a construir um hábito de oração, né? Então você que não sabe aí qual o certo, como orar, né? Como que eu vou me dirigir a Deus em oração? Como que eu vou falar com Deus a respeito do Brasil? Me dirigir a Deus falando aqui do nosso das necessidades do nosso país. Então nós estamos aqui te oferecendo um e-book, um livro que vai te ajudar a ter essa visão, né, de como orar. Então, quanto custa o livro? Não custa nada, é de graça, né? Você entra aqui no link da descrição, aqui na descrição do vídeo de hoje, você tem um link, né, para você acessar. E aí a gente está ali oferecendo a você esse livro gratuitamente. Empresta o seu celular, por gentileza, Ana. Vou ver se eu encaminho o link aqui para vocês. O link, ele está sempre, é o link do canal, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo oferecer para você. Vamos pegar aqui o link e vou passar nos grupos aqui, né, para você acompanhar. Pronto. Obrigado. Então, nós temos aí o link, eu passei no grupo aí agora, né? O link da transmissão de hoje, tanto no grupo da igreja quanto no grupo de oração, as pessoas que estão acompanhando conosco, o link está ali, né? Mas você que não recebeu o link, se por acaso, algum dia, né? Amanhã, depois, o dia que você não recebeu o link, é só você entrar no canal, né? Se você se inscrever no canal, facilita bastante. Você entra lá como inscrito, e aí, quando tiver uma apresentação ao vivo do canal, você é notificado. Né? Outra coisa é você também dar o like, né? Fazer o joinha ali. Você está assistindo o vídeo, né? Agora aí, você pode olhar no teu celular e tem lá o joinha, o like, o gostei. Você clica ali, isso ajuda, né, ao YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas e aí a campanha de oração aumenta, são mais pessoas que vão ver esse vídeo e vão orar pelo Brasil. Então é isso. Chegou aqui também a irmã Silvia, né? Está aqui pelo Facebook enviando a mensagem de saudação. A irmã Maria Batista, lá do Pará. Deus tenha misericórdia do Brasil. A Ana Lúcia, que minha esposa, também dizendo: Deus abençoe o nosso país. Todos participando aqui deste momento de oração em favor do Brasil, né? E agora também eu quero oferecer a você um e-book chamado A Lista de Trump. Esse e-book ele tem as autoridades brasileiras que receberam uma sanção, uma punição aí vinda dos Estados Unidos. Essa punição
foi o cancelamento dos vistos, né? Isso aconteceu dia 18 de julho agora de 2025. Todas as autoridades estão aqui com uma foto, um currículo, decisões polêmicas, né? Para você saber o que está acontecendo no Brasil. Então, esse livro está aí gratuitamente sendo oferecido para você. Não custa nada, é só você entrar na descrição do vídeo aqui, no YouTube ou no Facebook, está lá o link. Você clica e baixa o e-book sem nenhum custo. Você vai ter esse material aí que ajuda você a compreender mais aí sobre esse momento atual político que o Brasil está vivendo. E também tem ali a lista das pessoas para você orar, pedir a Deus, né, para que abençoe aí as autoridades do nosso país, como a Bíblia recomenda. Aqui nós vemos a primeira carta a Timóteo dizendo: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. E também no Antigo Testamento diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós também pedimos que Deus nos abençoe neste sentido, né? Muito bom. Hoje, então, nós vamos seguir, né, com o nosso modelo aqui de programa. Eu apresento a você uma pequena aula de Direito Constitucional, né? Eu sou professor de Direito Constitucional aqui na Faculdade Anhanguera, em São José do Rio Preto, e estou passando para você aqui online, gratuitamente, um conhecimento de Direito Constitucional semelhante àquele que nós passamos na faculdade, para que os futuros profissionais do direito, advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, cartorários, tantas profissões fiscais que são ligadas à área do direito, eles têm que conhecer, eles têm essa disciplina na faculdade, chamada Direito Constitucional. E nessa disciplina, nós passamos os artigos da Constituição e comentamos ali como é que funciona o Brasil, né? A Constituição, ela é a lei maior, ela é o nosso contrato, né, como país, o nosso contrato social ali como país, e nós temos na Constituição as diretrizes do funcionamento do país. Então, eu coloco ali para você, artigo por artigo, nós estamos analisando, né, esses temas da Constituição Federal. E hoje nós vamos falar dos artigos 18 a 33, que fala da organização política e administrativa do país, né? Então, estes são os artigos que nós vamos hoje bater um papo. Chegou aqui o nosso irmão lá, Vanderlei de Juara, no Mato Grosso. Pai seja convosco, que o Eterno interceda pelo Brasil mudar de rumo, né? Exatamente, que o Brasil possa ter um rumo aí à prosperidade, à bênção de Deus no nosso país. Muito bom. No artigo 18 da Constituição, diz que Brasília é a capital federal. Você sabia disso? Por que Brasília é a capital? Onde é que está escrito que Brasília é a capital? Por que não é o Rio de Janeiro? Por que não é Salvador? Por que não é São Paulo ou Porto Alegre? Então, onde está escrito que Brasília é a capital? Então, está escrito na Constituição Federal, no artigo 18, que o Brasil tem como capital federal a cidade de Brasília. Então, isso é interessante, assim, né, que por que as coisas são como são, né? Por que nós temos uns estados? Por que nós temos o estado de São Paulo? Por que eu tenho o município de São José do Rio Preto? Então, tudo isso, gente, não é à toa, não é alguém acordou de manhã e falou aqui é o município de Rio Preto. Então, nós temos, isso está estabelecido em lei, é a lei que rege o país. Quando a gente diz Estado democrático de direito, nós estamos dizendo que esse Estado, o poder emana do povo, por isso ele é democrático, e ele é de direito, porque o comando da nação é pelas leis, né? Nós não temos um ayatolá, que é aquela pessoa, aquele líder lá dos países, por exemplo, lá do Oriente Médio, que ele comanda o país, né? Um chá, um sheik, ou nós não temos um rei, uma figura, né, de um monarca que manda no país, um rei, um imperador, como nós já tivemos. Então, não é isso, né? A nossa formação, a nossa organização política administrativa, ela é dada pela Constituição, pelas leis. Quem comanda o país? O poder emana do povo e quem comanda o país são as leis. Quem manda no Brasil são as leis.
Isso é o Estado democrático de direito. Então, nós precisamos que todas as autoridades, que todas as pessoas que exercem o poder nesse país obedeçam às leis. E a lei maior, que é a Constituição, diz que Brasília é a capital federal. Então, por que Brasília é a capital? Porque é o que diz a lei. Por que nós temos União, Estados, Distrito Federal e município? Porque é o que diz a lei, é o que está na Constituição. Nós temos a União, que é o governo federal, nós temos 27 estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos mais de 5.000 municípios, todos eles estão previstos na Constituição. Essa organização político-administrativa está prevista na Constituição. E no artigo 18 ele fala que Brasília é a capital e que o Estado brasileiro é dividido em União, né, que é o governo federal, os estados menores, divisões político-administrativas do país, o Distrito Federal e os municípios. E no artigo 19 tem algo muito importante. Lá diz que é vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer um culto religioso. Olha aí no inciso 1, estabelecer um culto religioso. Nós não podemos ter um culto religioso oficial do Estado. Então, vou dizer assim, o Estado de Minas Gerais é católico, o Estado de Santa Catarina é protestante. Não tem. Nenhum Estado, nenhum Distrito Federal, município ou a União pode estabelecer um culto religioso, uma igreja oficial. Isso é proibido pela Constituição. Também não pode subvencioná-los, ou seja, patrocinar, dar dinheiro, não pode sair dinheiro público para uma religião específica. O Estado, o município, a União, não podem patrocinar um culto religioso. E também não pode embaraçar-lhes o funcionamento. Então, aqui está a liberdade religiosa. Se tem uma igreja funcionando, o Estado não pode embaraçar, dificultar, colocar obstáculos no caminho de qualquer culto religioso ou igreja. Entende? Então, aqui está a liberdade religiosa no nosso país. Além dos direitos fundamentais, no artigo 5º, que está lá colocado a liberdade religiosa, nós temos aqui que estabelecer um culto religioso é proibido ao Estado, também patrocinar esse culto religioso ou igreja e também dificultar a caminhada desta religião, desse culto ou desta igreja. Está no artigo 19 da Constituição Federal, ali tem outros parâmetros ali que eu não coloquei, mas estou destacando esse para você. É proibido embaraçar o funcionamento de qualquer culto religioso, de qualquer igreja no Brasil. O Estado não pode se lançar nessa atividade. Depois, nos artigos 20 a 33, nós temos ali a organização político-administrativa do país, a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ele vai dizer, olha, a União é isso, compete à União tal coisa, a União pode legislar nesse sentido. E aí vai, o artigo 21, 22, 23, depois ele vem falar dos estados. O Estado funciona assim, assim. O Distrito Federal funciona assim, assim. Os municípios funcionam dessa maneira. Então, por exemplo, no artigo 29, ele diz que os municípios terão entre 9 e 55 vereadores, conforme o número, conforme a população. Então, você vai lá, tem o número mínimo, qualquer município tem 9 vereadores no mínimo. E depois vai 10, 11, 12, e no máximo 55 vereadores, conforme a população daquele município. Então, como que eu sei a quantidade de vereadores de um município? Depende da população. E qual é o número? O número está na Constituição. Por que a minha cidade tem 17 vereadores? É porque ele está enquadrado naquele número que você vai ler na Constituição, no artigo 29. Não é à toa, eles não levantaram de manhã e disseram, aqui nós vamos ter tantos vereadores. Eles estão trabalhando conforme a lei. E essa é uma questão, irmãos, muito importante que a gente às vezes esquece, né? O Brasil não tem um ditador, não tem alguém que manda da cabeça dele, eu vou fazer isso aqui e pronto. Todos nós estamos sujeitos à obediência da lei. Nós todos estamos sujeitos à lei maior, que é a Constituição,
a legislação federal, a legislação estadual, a legislação municipal. Nós estamos sujeitos à lei, nós precisamos obedecer à lei. Este é o Estado democrático de direito. É onde todas as pessoas, todos os cidadãos, inclusive as autoridades, inclusive os que exercem o poder, obedecem à legislação do país. Esse é o Estado democrático de direito. Se nós tivermos um lugar onde todo mundo obedece à lei, nós temos um Estado democrático de direito. Se tem um lugar onde a pessoa atropela a lei, toma decisões contrárias à lei, o prefeito faz algo que a lei proíbe, o vereador, o deputado estadual, o governador, o presidente, um juiz, alguém faz algo fora da lei, contrariando a lei, então nós não estamos mais num Estado democrático de direito, porque no Estado democrático o povo tem o poder, delega para os seus representantes e os seus representantes seguem o direito, seguem a lei. E aí nós teremos o Estado democrático de direito. Se alguém não está seguindo a lei, não estamos mais no Estado democrático de direito. Então, esse é o conceito, é isso que diz a Constituição, é isso que nós, então, seguimos, né? Então, nós vamos seguir a lei como a Constituição nos orienta. Chegou aqui a nossa irmã Valdete, que é de Campinas, a irmã Genesi Brito, que é de Colombo, obrigado pela presença das duas, a irmã Marli, que é de Cerro Azul, gratidão a Deus por mais uma semana que Ele nos deu com saúde, paz, amor e fé e confiança em Deus. Amém, irmã Marli, muito bom, obrigado pela presença. Nosso irmão William, paz seja convosco, lá de Colombo, a irmã Yara, inovador, seja Deus pela vida do pastor Samuel, que além de nos instruir na palavra de Deus, nos dá aula de direito constitucional internacional. Amém. Louvado seja Deus, agora entendi, irmão. Louvado seja Deus pela vida do pastor Samuel, que além de nos instruir na palavra de Deus, nos dá aula de direito constitucional internacional. Amém. Muito bom. A irmã colocou no outro comentário aqui, né? Louvado seja Deus. Obrigada, pastor Samuel. Tá ótimo, Mayara. Obrigado. Eu que agradeço a companhia da irmã aqui, participando conosco desse momento de oração pelo Brasil. Então, é assim que funciona o Estado Democrático de Direito, é assim que funciona o país, artigos 19 a 33 da Constituição. E nós temos aqui 17, né, a 33. E aí nós temos aqui também, eu já comentei isso com vocês, mas no Poder Executivo, né, que já foi descrito nos artigos anteriores, nós temos na União o presidente, nos estados os governadores, nos municípios os prefeitos. No Poder Legislativo Federal, nós temos o senador e o deputado federal. No Poder Legislativo Estadual, nós temos o deputado estadual. E no Poder Legislativo Municipal, nós temos o vereador. E também no Poder Judiciário, nas cortes superiores, os ministros, né? É assim que nós chamamos o juiz que trabalha numa corte superior. Nos tribunais estaduais, os desembargadores. E nas comarcas, os juízes, né? Tudo isso nós comentamos com vocês. E aqui eu trago para vocês uma notícia recente. Aqui, há alguns dias, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou o seguinte: somos admiradores do regime chinês, diz Gilmar Mendes em julgamento do STF sobre Big Techs. Essa é uma notícia do UOL, estou colocando aqui para vocês, é só procurar aí na internet. E eu quero dizer para vocês que essa é uma fala preocupante. Para mim, é preocupante, porque eu não sou admirador do regime chinês. O regime chinês proíbe a abertura de igrejas. O regime chinês só admite 5 tipos de religiões no país e o restante não tem autorização para funcionar. E nessas que têm autorização para funcionar, eles são monitorados, eles têm que se declarar para dizer se são membros daquela igreja. Eles precisam colocar a bandeira da China dentro do templo, eles têm que alinhar o discurso e a pregação a favor do Partido Comunista Chinês, e se tiver qualquer descumprimento das regras da maneira como eles direcionam a religião no país, as pessoas são presas. A repressão é terrível. Lá também não existe multipartidarismo, né? Como nós já comentamos aqui em outra aula, outra conversa nossa, que o Brasil preza o multipartidarismo. Você pode ter partidos, vários partidos, um partido não pode suprimir o outro. Na China, só é permitido o partido chinês, e recentemente as pessoas tentaram abrir um partido novo lá, foram presas.
A repressão é com prisão. Não é simplesmente, você não pode fazer isso, agora você vai ter uma multa. Não, a pessoa é presa, a pessoa... a repressão é violenta em relação às pessoas que não estão alinhadas com o ponto de vista chinês. Então, essa palavra, ela é preocupante. Somos admiradores do regime chinês em que sentido, né? Porque se for a respeito da liberdade religiosa, lá não tem. Se for a respeito da liberdade política, lá não tem. Se for a respeito da liberdade de expressão, lá não tem. Então, assim, eu não admiro o regime chinês, não acredito que seja referência para nós em assunto nenhum. Há um monitoramento absurdo do dia a dia das pessoas. Se você não está alinhado com as regras do Partido Comunista Chinês, você é penalizado, você não tem acesso aos serviços públicos, você não pode expressar nenhuma opinião diferente ou você será penalizado, muitas vezes multado, muitas vezes preso, porque não aceitam uma voz diferente. Então, eu não sou admirador do regime chinês, não recomendo, não acho que seja uma referência para nós. Eles têm uma visão totalmente contrária ao que diz a nossa Constituição, e eu vejo isso com certa preocupação.